Bom dia, quinto ano. Hoje, terça-feira, qual é o dia? Dia 25 de agosto. Uau! Hoje é o dia do feirante. Então, para vocês que são feirantes, um grande beijo para vocês, não é? Que faz a gente comprar as coisas tão bonitinhas, tão organizadinhas, tão saudáveis, não é? Então, terça-feira, então hoje o nosso bom dia, além de ir para os meus alunos do quinto ano, não é? Vai também para os feirantes, tá? Se você tem alguém em casa que trabalha sendo feirante, ó, um beijo para vocês, meus amores. Hoje, terça-feira, além de ser dia do feirante, é lua crescente. A gente adora a lua, porque à noite a gente fica na janela só admirando a lua, tá? Então, para vocês, um grande beijo, boas atividades, não é, Pirulito? E aí, o que é que a gente vai falar com os meninos agora, Pirulito? Solta o take! Bom dia, quinto ano, terça-feira, dia 25 para vocês. E hoje nós vamos trazer para os meus amores operações, mas assim, vamos lá, não vou fazer operações no caderno de vocês, porque a gente vai ter coisas para relembrar, tipo simplificação, que é dividir as frações. Aí operações a gente hoje não vai fazer, porque vai fazer atividade no caderno. Todo mundo entendeu, né? Então, para não ficar com muita coisa na cabeça. Aí a gente faz operações assim, em dias alternados. Como você já sabe simplificar, que é dividir, a gente lembra que tem que seguir aquela sequência. Divido por 2, se não puder por 2, divido por 3, se não puder por 3, por 4. E lembre que o divisor que vocês vão pegar tem que ser tanto divisível no numerador e o denominador. Também lembrando a vocês que tia Carla vai relembrar e vai passar para vocês fazerem, tá? Porque a gente tem que fazer isso no caderno. Como eu tenho 14 e 18, e 14 e 18 são números pares, não é isso? Então, a gente vai dividir por quanto, quinto ano? Por 2, muito bem. Então, eu vou dividir por 2. Então, eu venho aqui, ó, dividido por 2, dividido por 2. Vocês podem olhar na tabuada, como a tia Carla também já deu essa opção a vocês, ou vocês podem fazer a continha de dividir, beleza? Só tô relembrando pra gente fazer já no caderno. Ou pegar a tabuada, tá? Vou fazer aqui e esse de baixo a gente vai pela tabuada. Eu tenho 14 dividido por 2 vai dar... Vou ter 14 bolas e dividir para 2 pessoas. Igualmente vai ter 7. Então, 2 vezes 7 vai dar 14. 14 para 14 nada. Então, o resultado daqui, desse 14, vai dar 7. Beleza? Achei aqui. Agora, eu vou por 18. O 18 eu posso fazer tanto nesse sistema como eu posso olhar na tabuada. Então, vamos lá. Quem não sabe a tabuada de 2 de cabeça, a gente vai folhear a tabuada. Olhem na tabuada de 2. 2 vezes quanto que dá 18? 2 vezes 9. Então, aqui deu 9. Então, essa fração aqui, ela se transformou em fração. Aqui, ó, eu não posso dividi-la. Então, fração irredutível. Quer dizer que ela não vai ser dividida mais. Por quê, tia Carla? Porque o 7 e o 9 não vai ter divisor para os dois. Vai ter só para o 7 e só para o 9. Como eu estou simplificando, ele precisa ser dividido os dois, tá? E vocês vão simplificando, dividindo até não poder mais, no caso aqui. Vai ter continhas, frações que vai ser um pouco maiores. Mas essa aqui eu tô começando menorzinha, daqui a pouco a tia Carla faz uma grandezinha. Aqui também, ó, 24 e 26. 4 é par, 6 é par. Então, 24 e 26 se tornam números pares, beleza? E aí, o que é que vai fazer? Vocês podem utilizar a tabuada, se tiver a tabuada de seguindo, né, de 11, 12, 13, ou vocês vão dividir. Então, no caso do 24 e 26, a gente vai dividir aqui por 2. 24 dividido por 2, 26 dividido por 2. E aqui, ó, tem que colocar, tá? Dividido por 2, dividido por 2. Ok aí? Porque isso mesmo, muito bem, tem que ser os mesmos divisores, tanto no numerador quanto no denominador, certo? Daqui a pouco tem aquela lei, essa fração, como é que ela vai se tornar. Então, vamos dividir, ok, gente? 2 dividido por 2 vai dar 1. 2 para 2, nada, fechou? Aqui, coloco 0. Vou descer o próximo número. Quem é o próximo número? 4. Ok? Então, aqui, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, nada.
Então, é divisível porque termina com 0. Todas as contas que terminar com 0 é divisível. Agora eu vou por 26. Daqui a pouco eu coloco aqui na fração, tá bom? Então, gente, a gente vai por 26 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, não é? Porque 2 vezes 1 dá 2. Então, eu boto aqui menos 2. Desça o próximo número. Quem é o próximo número que tu anda? O 6. O 6. Quanto é que dá 6? 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 6 para 6, nada. Então, ó, preste atenção. Aqui, no 24 dividido por 2 deu 12. Então, eu coloco aqui o 12, tá, gente? No 26 dividido por 2 deu 13. Então, eles ficaram frações irredutíveis, no caso aqui não pode dividir mais, porque eu já vou deixando ela na divisão de 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, eu não posso ter número que divida os 2, ok? Todo mundo entendeu? Ó, aí aqui eu vou ler essa fração. 14 18avos, que se transformou em 7 nono. Essa fração aqui, porque eu dividi, no caso, a gente chama agora de simplificar. Ela estava 24 26avos. Eu simplifiquei ela, ficou 12 13avos. Eu vou botar um agora que ela vai ser um pouco mais extensa. E aí, depois disso, eu vou colocar no caderno para vocês praticarem, porque a gente vai simplificar no livro também. Agora, eu coloquei outra fração que eu vou simplificando ela, no caso, dividindo até transformar ela em irredutível, que quer dizer que não pode ser mais dividida. Então, aqui eu tenho o 8 e o 16. Eu tenho um número par e par, então eu divido logo por 2. Então, eu coloco já aqui, ó, pequenininho, tá, gente? Só para me lembrar. Vocês podem fazer tanto a conta de dividir, como pode olhar na tabuada. Se é por 2, olha aí, 2 vezes quanto que dá 8? 2 vezes 4. Agora, vamos lá na tabuada de 2 ainda. E olha, 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8. Como aqui eu tenho dois numerais ainda, que são pares, 4 oitavo, ele ainda vai ser simplificado. Então, eu ainda vou simplificar por 2. Enquanto vocês tiverem números para dividir pelo mesmo divisor, vocês vão dividindo, certo? Agora, eu vou dividir por 4. Quanto é que dá 4 na tabuada de 2? Vai dar 2. Quanto é que vai dar 8 na tabuada de 2? Vai dar por 4. 2 quartos. Será que dá para simplificar ainda, gente? Dá sim, por 2. Dividido por 2, dividido por 2. Então, vamos lá. Quanto é que dá 2 na tabuada de 2? 1. Quanto é que dá 4 na tabuada de 2? Dá 2. Então, aqui ficou 1 meio. Quer dizer que eu não posso mais dividir. E aí, ela vai se tornar uma fração irredutível. Que significa que ela não tem mais divisor para ela, certo? Então, agora eu vou botar no caderno para vocês, para praticar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai ter no livro para fazer, tá certo? Só que aí, eu vou explicar agora, novamente, fração equivalente. Fração equivalente, vamos supor, de 2 e 7, certo? A gente simplificou aqui em cima, agora vamos para a fração equivalente. A gente já teve essa aula, eu só vou relembrar porque a gente vai ter essa atividade no livro de vocês. A fração equivalente, quando tem números diferentes para ser dividido, que aqui eu tenho 2 sétimos, eu vou colocar o resultado da tabuada. Então, eu boto aqui, ó, 4, depois de 4, 6, depois de 6, 8, depois de 8, 10, e assim vai indo, quanto o livro pedir, Agora, por 7, na tabuada de 7, como são diferentes, eu não vou poder dividir, então eu boto a multiplicação, no caso, o resultado da tabuada. Eu boto 14, 7, 14, depois de 14, 21, muito bem. Depois de 21, 28, isso. Depois de 28, 35. Então, essas aqui são a fração equivalente quando não se pode dividir, tá? Porque tem, ó, numerador e denominador que não vai bater no divisor. Então, eu vou botar a multiplicação, no caso, os múltiplos dele, beleza? Agora, eu vou apagar o quadro e vou passar para vocês fazerem no caderno, certo? Para praticar. E depois do caderno, aí a gente vai dar continuidade da aula. Só matemática hoje, tá bom? Agora que vocês já sabem, relembraram a simplificação, que é no caso dividir até torná-la irredutível, quer dizer que não pode mais dividi-la.
eu quero que vocês façam isso no caderno, tá? Vai ver qual vai ser o divisor que vai poder dividir por 14 e 35. Olhe na tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 e assim por diante. 40, 45 avos e 14, 20 avos, tá bom? Então, vocês vão simplificar, no caso, dividir, até não podê-la dividi-la mais, no caso, tornar irredutível. Copiem aí, por favor, dá pausa aí, só tem essas três, tá? Quando vocês terminarem de copiar essa atividade de casa, para vocês fazerem agora no caderno, à tarde a gente vai praticar mais um pouquinho e corrigi-las. Eu preciso que vocês peguem um livro de matemática, tá? Aqui tá as páginas que a gente vai utilizar hoje. 62, 63, 64, que no caso vai ser a simplificação, divisão da fração, ok? Quando vocês terminarem de dividir aqui, de simplificar, aí vocês vão pegar o livro para a gente começar o exercício. Por enquanto que vocês vão construir aqui, vou soltar um videozinho relembrando que é simplificação, porque vocês já sabem, tá? E aí eu volto com o livro já explicando para vocês o exercício de hoje, tá bom, meus amores? Vou aqui agora soltar o vídeo para vocês e quando voltar, vamos já para o exercício da página 62, 63 e 64 de matemática. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Genial. Eu sou a Érica e hoje vamos aprender como simplificar frações. Primeiro, vamos falar sobre algumas frações que são equivalentes, ou seja, representam uma mesma parte do todo. Por exemplo, eu posso comer meia pizza, 2/4 de pizza ou 4/8. Meio, 2/4 e 4/8 representam a mesma quantidade de pizza. Uma fração está simplificada quando seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem divisores entre si. Por isso, 4/8 simplificado é igual a meio. Vamos simplificar outros números. 10 16avos. Para simplificar, devemos encontrar um número que divida tanto o 10 quanto o 16. Note que 10 e 16 são números pares, por isso dividimos ambos por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 16 dividido por 2 é 8, resultando em 5/8. Como não existe um número que divide aos 5 e 8 ao mesmo tempo, esta simplificação termina aqui. Podemos dizer que 10 16avos é igual a 5/8. Agora que você já viu este exemplo, vamos a um número maior. 12 45avos. O 12 é um número par, mas como 45 não é par, não podemos dividir por 2. Para ser feita a simplificação, devemos encontrar um mesmo número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Observamos que 12 e 45 são divisíveis por 3. Então, vamos simplificar. 12 dividido por 3 é 4 e 45 dividido por 3 é 15. Não existe um número que divida ao 4 e 15 ao mesmo tempo. Por isso, dizemos que chegamos à forma irredutível da fração. 12 45avos é o mesmo que 4 15avos. Mais um exemplo. 36 sobre 66. Como são ambos números pares, simplificamos por 2. 36 dividido por 2 é 18 e 66 dividido por 2 é 33. 18 33avos ainda não é a forma irredutível da fração. O 18 é par, mas não o 33. Porém, 18 e 33 são múltiplos de 3. 18 dividido por 3 é 6 e 33 dividido por 3 é 11. Agora sim podemos dizer que chegamos à forma irredutível desta fração, pois não existe um número que divida ao 6. A gente vai fazer o livro na página 63. A página 62 vocês precisam ler, porque vai estar toda a explicação e aí é necessário a gente ler para desenvolver cada vez melhor. O primeiro quesito de vocês, que ela vai dar uma palhinha novamente. É uma simplificação, vocês vão dividindo até torná-la irredutível. 5 eu sei, já vejo aí que eu não posso dividir por 2, então eu já pulo a sequência. Por 3 não posso, que não tem 5, por 4 não posso, eu vou por 5. Isso é o que vocês vão fazer no primeiro, vem pra cá, quesito. Então eu vou dividi-lo, os dois por 5.
tá? Essa fração a gente lê como, gente? 5 décimos. Então, quanto é que dá 5 na tabuada de 5? Vai dar por 1. E 10 na tabuada de 5 vai dar por 2. Então, essa fração ficou 1/2. Eu não posso dividi-la mais porque ficou irredutível. Esse é o que vocês vão fazer todo no primeiro quesito, que nem que foi a tarefa do caderno agora. Simplificar, dividir até não poder mais, ok? Agora eu vou apagar e explicar o segundo quesito. Agora, meus amores, a gente vai fazer o segundo quesito. Eu vou fazer similar que está aqui ao de vocês, eu mudei só o denominador e vocês vão fazer a mesma sequência. A gente vai precisar achar o divisor de 6, divisor de 30 e o MDC, que significa máximo divisor comum dos números que têm iguais a eles. Então, não tem nada difícil, tá? A gente vai dividir tudo direitinho e aí, deixa eu botar meu livro aqui, ó, botei. E aí, a gente vai fazer a continha que vocês precisam fazer no livro de vocês, é muito fácil. Ó, primeiro a gente tem que achar os divisores de 6. Como é que eu acho os divisores de 6 quinto ano? Dividindo de 1 até 6, ou olhando na tabuada de 1 até 6, onde ele aparece, tá? Todo mundo sabe fazer os divisores de 6. Então, vamos lá, coloca a chave aqui, certo? E aí a gente vai começar. Lembrando que todos os divisores sempre começam por 1. Então, 1 já é de certeza. E termina sempre por ele mesmo. No caso, o 6 também é de certeza. Então, vamos olhar lá. Olha aí na tabuada de 2 se o 6 aparece. Aparece. Muito bem. Na tabuada de 3, também aparece. Na tabuada de 4, não aparece. Nem na tabuada de 5. Então, os divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Ok? E agora eu vou olhar os divisores de 30. Então, eu vou poder dividi-lo de 12 até 30. Todas as contas que derem exatas significa que tem que entrar aqui no grupinho. Lembrando que sempre tem que dar a conta exata. Ou olhar a tabuada. Então, por 1 é correto de ter todos os divisores. Inicia por 1 e termina por ele mesmo, no caso por 30. Por 2 também vai ter, tá? Porque se ele é 0, quer dizer que ele é divisível por 2. Então, por 2. Por 3 eu também vou ter. Olha aí na tabuada, porque 3 vezes 10 dá 30. Por 4 eu não vou ter, porque não existe 30 na tabuada de 4. E se eu for dividir 30 por 4, vai dar inexata, no caso vai sobrar. Por 5 eu vou ter. Por 6 eu também vou ter, por 30. Olha aí por 7, gente. Por 8. Peguem a tabuada. Se vocês não pegarem a tabuada, vai ficar aqui assim, ó, dizendo não, sim, aí não vão saber. Por 9, ou pega a tabuada ou faz a divisão. Por 10, sim, muito bem. Por 11. Por 12. Por 13. Por 14. Por 15, sim. E por 30, ok? Então, os divisores de 30 será, vocês vão precisar fazer isso no segundo quesito, tá? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Agora, o MDC, ele quer saber, daqui desses dois grupos, qual é o maior que é igual um ao outro. Então, vamos lá. O 1, tá? A gente sabe que vai ter em todos, né? Vamos lá circular os iguais. O 1, o 2 também é igual, o 3 também é igual, 5 eu não tenho e o 6. Tá? Então, esses são os números iguais e comuns dos dois. Só que o MDC quer dizer o máximo divisor comum, no caso, o maior que é em comum entre eles. Olhem aí dos grupos que eu circulei, dos numerais que eu circulei, quem é o maior? O numeral 6. Então, o MDC daqui é o 6. Tranquilo até aí? Todo mundo tá entendendo? Ótimo. E agora, o que é que vocês vão fazer? Tá? A última parte. Aí, vai pegar a fração daqui, vem pra cá, que é 6... 30avos, e vai dividir pelo MDC. Quanto foi que deu no MDC quinto ano? Deu 6. Então, ele vai descer para cá. Esse é só para vocês acharem os divisores e o MDC. Que aí eu vou pegar essa fração que daqui e vou dividir pelo que deu no MDC. Então, bora lá, para a gente achar o número que vai ter, né? Para finalizar essa fração. 6 dividido por 6, quanto é que dá 6 na tabuada de 6? 1. E quando é que dá 30 na tabuada de 6? Isso é muito fácil. Por 5. Então, essa fração é 1/5. É o que vocês vão fazer no segundo quesito, tá bom? Então, vamos lá para eu fazer a retrospectiva para pagar e explicar o terceiro. Ele quer que vocês dêem os divisores e o MDC de 6 30avos. Então, você vai dividir, dar os divisores. Divisores é aquele que a gente só pode dividir.
tá? Então, ou vocês olham na tabuada, onde é que ele aparece, ou vocês fazem a conta de dividir. Então, sempre vai começar por 1, é regra, e terminar por ele mesmo, no caso, pelo 6. Então, os divisores de 6 foi 1, 2, 3 e 6. E aqui eu dei os divisores de 30, no caso, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Terminou por 1, começou por 1, desculpa, e terminou por ele mesmo. O MDC quer dizer o maior número que eu tenho iguais dos dois grupos. Então, o maior número foi o 6. Então, o MDC, eu só vou descer um número, tá, gente? Que é o maior. No caso, foi o 6. O 6 eu vou dividir pelo número da fração que tá aqui, ó. Porque foi o número do MDC. Então, vocês primeiro têm que descobrir o número que vai dar no MDC para dividir a fração que está aqui. Então, essa fração se tornou o quinto. Bem facinho. Agora, a gente vai para o terceiro quesito. Eu vou apagar, vocês vão fazendo aí. E aí, a gente volta com o terceiro e o quarto para finalizar matemática por hoje. Agora, para o terceiro quesito, fração equivalente que vocês já conhecem. Quando a fração equivalente ela tiver um numerador e o denominador que não pode se dividir, a gente vai multiplicar. No caso, botar o resultado da multiplicação dessa fração. Eu chamo essa fração de 3/5. É importante vocês sempre estar falando o nome da fração, como ela se lê, para vocês sempre estar conversando com a sua fração, para entender o que ela é. Porque tem gente que ainda diz 3/5. Não pode. 3/5. 3/5. Aí vamos lá, qual a tabuada? Ele está pedindo para vocês dar exemplo, porque aqui eu não posso dividir. Vocês botem 4 tracinhos ou 5, tá bom? Então, ó, 3, depois de 3, 6, depois de 6, 9, depois de 9, 12, depois de 12, 15, beleza? Então, vamos por 5. 5, 10, 15, 20, 25, e aí vocês colocam de acordo com o que o livro estiver pedindo. Mas aí vocês já botam 4 tracinhos, tá? 4 tracinhozinhos, e aí vocês vão botar o resultado da tabuada da fração que ele estiver dando para vocês no livro. No livro de vocês, ele tá dando a fração 3/7, aí você bota o resultado da tabuada, 4 tracinhos só, e aí segue. 6, 9, 12, 15 e a de 7. Embaixo, 7, 14, 21 e aí vai indo. Depois 4/5, não pode dividir, por isso que vocês estão multiplicando. Ela é uma fração irredutível. 1/3 também é uma fração irredutível, não pode se dividir, vai multiplicar. E 2/3, beleza? Quarto quesito, vou apagar para explicar para vocês e aí a gente vai finalizar a atividade de hoje. Quarto quesito, meus amores, para a gente finalizar a atividade de hoje, tá? E dar os recadinhos finais. Marisete comeu 4 13avos de um hambúrguer, ok? E a coleguinha dela, Luísa, comeu 8 26avos de hambúrguer. Aí quer saber se elas comeram iguais ou comeram a mais do que um, a menos do que a outra. Preste atenção. Tem uma fração aqui que eu não vou podê-la dividi-la porque ela é irredutível. Então, vocês, como tem duas crianças, vocês vão fazer numerador vezes 2, 13 vezes 2. Essa aqui, essa conta. Já essa conta vocês vão simplificar para a tia Carla, tá bom? Eu quero que vocês dividam, simplificando por 2, para saber quanto é que vai dar essa fração. E à tarde a gente vê quem foi que comeu mais, ou menos, ou igual das frações das duas. Ok? Todo mundo entendeu, né? Marisete tem essa aqui fração, que essa fração dela não simplifica, ela é irredutível, porque eu não vou ter 4 nem 13 que dividam os dois. Então, vocês vão fazer esse sistema. Já essa aqui vocês vão poder simplificar, porque são números pares. 8 e 26 eu vou poder dividir por qual? Aí vocês vão dividindo para saber a fração de cada uma que ficou o número e vai dizer quem foi que teve mais, quem comeu mais ou quem comeu menos, ok? Então, preste atenção. Fez toda a atividade de matemática, à tarde a gente corrige no Google Meet, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Ou lê o contexto, ou volta um pouquinho o vídeo, tá? E aí, à tarde, a gente conversa, troca informação e aí vamos fazer essa atividade, certo? Lembre que simplificação só é a divisão. A gente vai dividindo até deixar a atividade irredutível, no caso que não pode ser dividida mais, tá bom, meus amores? Então, até daqui a pouco no Google Meet com simplificação de fração. Um beijo para vocês. Quando vocês forem para o Google Meet, já deixem o livrinho de vocês aberto em matemática e o cadernozinho também para a gente calcular se a gente tiver feito errado, porque a gente tem que aprender quando a gente não sabe. E matemática é isso, amores. A gente tem que praticar, 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 até entrar na nossa cacholetinha, tá bom? Então, até a tarde, meus amores, e bom estudo para vocês.